Olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Aplicar e, claro, de uma forma extremamente especial, aqui na nossa maior feira agropecuária, que é a Exposul, a maior do estado do Mato Grosso. E um papo agora super interessante, super pertinente com a Carolina Barreto, que é a nossa convidada do momento, que vai falar um pouquinho sobre o projeto, que é uma associação de olho no material escolar. Que bom ter você aqui com a gente na Exposul e também no Pode Aplicar. Muito especial. Obrigada pelo convite, é um prazer estar em Rondonópolis de novo, né, e poder falar desse assunto que eu acho que é bem pertinente mesmo. Inclusive, eu gostaria que você explicasse pra gente um pouquinho como começou o projeto, porque a gente fala assim, Carolina Barreto, quem é Carolina Barreto? Ela vai se apresentar, mas é uma associada no De Olho no Material Escolar. Exatamente. A associação, ela veio da necessidade da gente formalizar esse incômodo de perceber que o agro vinha sendo retratado de uma maneira não verdadeira e sem fonte científica no material didático. Não bastava ser projeto. Não bastava ser um projeto. A gente precisava de um CNPJ para conseguir fazer as ações de transformação. Né? Okay. O movimento se iniciou com algumas famílias ligadas ao agro, percebendo que seus filhos estavam tendo até que mentir para fazer redações ou exercícios da cartilha, né? Dos diferentes materiais que existem. Ou sendo influenciados, né? Sim, com uma certa tendência. E aí essas mães e pais se conectaram e falaram, basta, o que nós vamos fazer, o que podemos fazer, né? A princípio, pensou-se direto no Ministério da Agricultura, no Ministério do Meio Ambiente e também na Frente Parlamentar da Agricultura, né? Okay. Para pôr o pé em Brasília, você precisa de um CNPJ, ninguém vai para Brasília à toa ou no CPF. E aí a Frente Parlamentar abriu espaço para esse grupo de pais e mães e foi-se a Brasília questionar o Ministério da Educação, com o apoio do Ministério da Agricultura, sobre o porquê que esse material estava sendo editado desta maneira. E é um projeto extremamente sério. Já tem há quantos anos? Formal é o 4º ano, né? Esse movimento incômodo começou um pouco antes da pandemia e aí a associação formalizou-se em 21. Né? E se estendeu também o convite para toda a sociedade, né, Carolina? Sim, é um movimento da sociedade civil, né? Na época, então, o Ministério da Educação nos respondeu, se esse conteúdo está errado, qual é o certo? Né? A gente pensou, bem, no governo federal tem não só os 2 ministérios, né, que são correlatos ao nosso setor, mas também a Embrapa, né, uma empresa brasileira de pesquisa. E aí tivemos que contratar, por isso veio a necessidade de ser uma associação, uma entidade imparcial, que não fosse do agro, a gente contratou Perfeito. A FIA, né, que é a Federação da Administração da FEA da USP, e aí conseguimos comprovar que 80% do material didático das principais editoras do Brasil que participam dos critérios do livro didático que o Ministério compra, tinham ali 60% de informações negativas. 60% é bem expressivo. É bem expressivo, né? Eu, às vezes, até brinco. Se você transformar na linguagem moderna de hoje, você manda a criança na escola para ela aprender fake news, porque 60% do conteúdo não tem fonte científica, né? São opinativas, jornalísticas, enfim, apenas 3,7, para ser precisa, do conteúdo analisado tem fonte científica. Muito pouco, né? Muito pouco. Muito pouco. Né? E com essa tendência opinativa de tentar não falar a verdade, exatamente, né? Induzir o que não é verdade. A gente tem herança de um Brasil colônia, a gente teve momentos da nossa história que a gente não se orgulha, mas a gente não quer romantizar o agro, né? A gente quer que os estudantes brasileiros saibam o que acontece no seu país. E o agronegócio é um dos setores. Com certeza. Né? Então, agora formalizados, trabalhando, diretoria, conselho, nós estamos atuando aí Brasil inteiro para pôr a educação no radar de todos. Até porque é uma realidade muito simples. Você tem a informação, que é um fato, e você tem uma opinião que naturalmente é pessoal.
né? Então, vamos trabalhar com a informação, com aquilo que é de conhecimento embasado. E aí, a partir disso, cada um tem direito, de opinar. A gente sempre diz, nós não somos contra, por exemplo, as pessoas que defendem o veganismo ou que não compactuam de algumas situações do agro, que seja, mas é uma opinião sua, né? E opinião, eu tenho a minha, você tem a sua, todos temos. E geralmente baseado num julgamento de valores, né? Não num julgamento de informações ou números. Mas achismo não pode ser a base de ensino para as crianças, principalmente quando nós falamos em educação, informação, né? Então, isso é um fato. Nesse sentido, mais que tudo, o projeto que, enfim, né, podemos dizer assim, projeto é extremamente importante e continua aberto a todos, todo mundo. Vai lá, aberto. Olha o material do teu livro, leia, acompanha junto o que está acontecendo. E acho que uma questão assim importante também, vale tanto para o material rede pública quanto privada? Rede pública ou privada, porque o Plano Nacional do Livro Didático, que era a sigla que eu esqueci, ela vale para tudo. O MEC chancela toda e qualquer forma de educação, né? Então, escola pública ou privada, não importa. E o que foi legal também, né, trazer a sociedade civil é um dos projetos da associação. Trazer escolas e educadores para dentro das feiras, das fazendas, da agroindústria, para que eles possam conhecer a realidade na prática. Perfeito. Né? Esse programa chama Vivenciando a Prática. A gente pode realizar ele em qualquer lugar do Brasil, onde tem uma fazenda, uma empresa disposta a receber. Legal, e a gente organiza isso também. E mais uma ação para a sociedade civil é a nossa agroteca. Né? Dentro das redes do De Olho no Material Escolar ou agroteca, De Olho no Material Escolar /agroteca, vocês vão achar diversos títulos de várias cadeias do agro, não só as principais que todo mundo conhece, né? Soja, milho, carne, leite, mas gergelim, pimentão, enfim, outras culturas com fontes científicas, mas traduzidas para uma linguagem de fácil acesso. Porque nem sempre é fácil também. Nem sempre é fácil, exato. São artigos técnicos, muitas vezes, né, que a gente encontra na internet. Então, a Agroteca, ela teve a curadoria da Exalc, USP, mas ela tem ali não só artigos, como desenhos, jogos, enfim, para que todo mundo possa saber mais do setor. Tem muita gente extremamente conhecedora envolvida no projeto, então, você está mencionando a Exalc, USP, enfim. Isso é muito legal, né? E a gente também tem uma rede de, né, os próprios associados, os parceiros e a diretoria, né? Diretoria técnica, tem também, eu brinco, né, o comitê dos professores, alguns professores que também se associaram para poder participar, para ajudar na revisão dos materiais. Então, a gente conta aí com uma rede de apoio super eficiente para fazer esse trabalho. E pessoas em geral podem se associar? Pessoas em geral podem se associar através do Instagram ou do site, você que tem acesso. Qual o nosso principal contato. É @de olho no material escolar ou de olho no materialescolar.com.br. Ok. Então, pelas redes sociais também você pode acessar. Se encontrar alguma coisa lá que você entenda como não tão verdadeira ou equivocada, pode mandar para vocês. Pode entrar em contato pelo canal que achar mais fácil. Nós vamos responder e vamos processar a informação. Muito bem. E até para a gente ter uma ideia de todo esse material que eu imagino que vocês já receberam ao longo dos tempos, como é que vocês fazem a conversão disso, né? Então, ok, tem alguma coisa aqui que não tá legal, tem alguma coisa aqui que tá cheirando a fake news. A primeira etapa Qual é a dinâmica? Foi exatamente através dessa contratação da FIA, né? Foram mais de 9.000 páginas analisadas ali. Então, nesse primeiro trabalho, os principais assuntos que são criticados já foram elaborados. Hoje a gente tem um comitê, né, dentro da associação, onde elas recebem isso e notificam a editora. A gente faz através da ouvidoria ou do saque, ou enfim, do serviço que a editora tem. Okay. A gente passa para eles uma solicitação e tal. E uma coisa legal foi que, ao entrar nesse universo da educação, a gente teve que entender como eles funcionam também, né? Porque a maioria das pessoas que participaram desse início eram agricultores, pecuaristas, mães, pais. E aí, conhecer o setor educacional foi uma outra forma também de apresentar esse trabalho. Porque eles também não conheciam o agro.
né? Então, a primeira feira de educação que nós tivemos foi, assim, uma quebra de paradigmas, né? Porque eles não nos conheciam e nós também não sabíamos como O que é muito funciona. bacana, Sim. né? É porque eu sempre falo, nós somos feitos de pessoas diferentes e automaticamente de áreas diferentes de Sim. atuação. Então, essa troca, eu acho ela muito valiosa, que é uma oportunidade também para quem está fora do agro entender. E aí, o que é isso aqui? Como funciona? Por que acontece dessa forma, né? Porque a gente tem oportunidade, eu acho tão importante isso, que é convidar a pessoa para fazer parte. Exato. Né? Porque essa coisa de todo mundo ficar duelando, não tem saída, talvez né? a gente Não é para cresça. brigar. Exato. E o curioso dessa feira foi que a gente convidou uma editora que nos abriu espaço para uma propriedade rural. Muito bacana. E o editor foi meio resistente, assim, sabe? Foi lá alguns educadores, alguns escritores, e aí ele se desgarrou do grupo e foi atrás de um tratorista. E aí ele foi perguntar para o tratorista como era trabalhar lá, como que era a vida dele, e o tratorista na época contou a verdade, falou, eu tenho 2 filhos, um está formando em medicina, o outro é engenheiro, eu trabalho aqui há anos, meu pai trabalhava aqui, e aí ele perguntou, quanto você ganha? Aí ele falou, depende, na época da safra ou fora da safra, porque ganha hora extra, é registrado. E aí ele falou que ganhava X mil reais na época da safra. E o editor ficou indignado, porque ganhava mais que ele. Então aí foi um momento onde realmente uma experiência o editor foi para fazer. O editor fugiu do script e entendeu o que a gente movimenta, né? Acho que foi um bom exemplo para essa editora abrir as portas, né? E mudar o olhar para um setor que até então era desconhecido. Isso é muito, muito legal, assim, porque é uma forma, né, da gente entender o universo do outro. E nesse sentido, mais que tudo, a gente precisa desmistificar, né, algumas questões aí e dar valor também. E com respeito, não precisa atacar, né? Eu acho que não tem por que atacar. E eu também, compartilho dessa ideia. Eu acho que a gente pode trocar e crescer juntos. Sim. Mas nesses 4 anos que vocês estão aí à frente De Olho no Material Didático, qual é o retrato do agro que já foi perceptível? É difícil, assim, porque depende muito da localização. Onde tem cidades mais voltadas para o agro, todo mundo apoia e quer o movimento, porque se revolta, né? Mas é surpresa, eu acho, que o retrato. Quando a gente leva, por exemplo, na AgriShow, ano passado, nós levamos 3.000 crianças. Esse ano, acho que 1.000 e pouquinhas, ou 2.000, né? Adolescentes do ensino médio. É uma surpresa de não saber, não é que é tão legal, mas é que tem tantas áreas envolvidas, né? Eu não preciso só ser agrônomo, veterinário ou zootecnista. Eu posso ser da comunicação, eu posso ser do direito, eu posso ser da engenharia, né? Eu posso ser do recursos humanos, enfim, médico do trabalho, enfim, tantas coisas, exato. Então abre um mundo de possibilidades, né? E quando a gente está na escola ou na faculdade, se sai com aquela esperança de mudar o país, de mudar a vida das pessoas, né? Você sai querendo realizar. Então, o que a gente entendeu é que esse movimento de trazê-los para dentro devolve a esperança que o livro didático está tirando. Porque não pode nadar no rio por causa dos agroquímicos, porque não pode, o lobo-guará morreu porque o pecuarista cortou a floresta. Né? Tem Mas são exemplos. contradições e aproveitando aqui a brecha, nós estamos vivendo também período de Olimpíadas, né? Então, fora a feira agropecuária, nós estamos aí em meio às Olimpíadas. E, de repente, Macron colocou todo mundo no Rio Sena. E tem triatleta que está lá, questionando. E aí, ele está sujo, nós passamos mal. Então, quer dizer, ali podia... Qual é a veracidade das situações, né? Então, a gente também precisa aí ligar o nosso radar. Porque às vezes a gente vai com tanta crença no que as pessoas dizem eu acho que a gente elimina o nosso filtro de será que isso é verdadeiro? Eu acho que é importante a gente ter isso em mente. Não acreditar em tudo que a gente lê ou ouve. Vamos entender para a partir daí a gente ter uma opinião formada com base naquilo que é real, né? Que procede. E aprofundar essa informação, você precisa de fontes confiáveis. Né? E as científicas são as que eu acredito que são as mais confiáveis hoje em dia, ou jornalistas, né, de renome, algo assim. E também eu acho que é ver a intenção por trás das ações como essa do Rio.
né? Como a abertura, como a falta de carne nas Olimpíadas e tal. Tem um porquê. Muita coisa por né? lá. Tem um porquê. E esse porquê não está explícito. Ele está nas entrelinhas, né? Ele está por debaixo do pano e a gente só vai conseguir, de fato, ter uma opinião formada, como você falou, se a gente conhecer os dois lados da moeda. Certamente. Né? E é importante, acho que também, trocar uma ideia com os próprios... Você fala assim, mas eu não consigo verificar tudo. Mas, por exemplo, né? Por isso, de olho no material didático e começa em casa, quem tem criança, troca ideia, conversa, pergunta, como é que foi a aula, uma atitude tão simples, mas o que você aprendeu lá? E recente, até me lembro de um caso que meu menino mais novo chegou e disse, mãe, você sabe que a pecuária que está poluindo, assim, boa parte da camada de ozônio, está acabando, tá não sei o quê. Eu falei, por quê, filho? Porque o meu professor falou. Mas vocês tiveram aula sobre isso? Hoje a gente teve uma aula. Deixa eu dar uma olhada. E aí fui lá, e é claro, o desmatamento é um grande vilão. E a gente sabe que temos essa consciência, como você comentou no início do nosso podcast. A gente não quer romantizar, mas a gente quer trabalhar com o que é real e a gente quer fazer o que é certo, né? Então, e aí, o que é certo? Já tiveram muitas pessoas que acabaram ao longo dos anos dificultando um pouco aí. Mas, graças a Deus também, cada dia mais, o produtor está consciente, né? O produtor está consciente, ele investiu em tecnologia de produção, que não foi um custo barato, né? E não é. E tem investido. Que ainda tem. Ele investe também para estar dentro da lei na preservação, independente do bioma que ele está inserido, né? Sim. A Amazônia, que é o que gera mais ruído por aí, por lei, o produtor é obrigado a preservar 80% e produzir em 20%, né? Então, quando a gente fala de desmatamento, eu gosto muito do que a Kellen Severo fala, né? Para separar ruído de... eu esqueci a palavra que ela usa, assim. Ruído de informação correta. Desmatamento ilegal é uma coisa. Sim. Desmatamento legal previsto no Código Florestal Brasileiro é outra coisa, né? Então, a gente não pode esquecer a história, a cronologia dos fatos e a lei que rege o nosso país, né? Isso aí. A mesma coisa do uso de defensivos. O Brasil é o país que mais usa. Sim, olha a extensão do Brasil. O uso é proporcional ao território, Sim. né? Não é proporcional ao número de habitantes. Então, não adianta você comparar o uso que o Brasil, né, tem, os números que o Brasil tem, com um país que 10 vezes menor, né? Então, assim, isso é fomentar Com fake certeza. news. Isso é falar em cima do que não se estudou. E é isso que a gente quer combater, a desinformação. Até porque a gente precisa trabalhar na mesma proporção, né? Exato. E isso é bastante importante. Bom, o projeto é lindíssimo, né? Você pode fazer parte. Sim, você deve fazer parte. Posso fazer parte. Pode fazer parte. Pode como falar. associado, como membro, enfim, tem N formas de ajudar, né? O Vivenciando a Prática é uma forma, ser associado é importante porque participa das discussões, ajuda. A gente tem um serviço de advocacy acontecendo em Brasília que custa caríssimo, né? A gente precisa ter alguém lá trabalhando defendendo os nossos interesses. A questão do PNE foi muito importante esse ano, que é o Plano Nacional da Educação, né? O governo apresentou um plano que afasta a criança da escola e não trata de português, matemática, história, geografia, trata de igualdade de gênero, trata de outras questões religiosas que não são matéria de escola, né? São questões da sociedade civil, são questões de educação em casa, porque pai e mãe que educam, né? A escola ensina, são duas coisas diferentes e a gente precisa ter isso às claras, que não foi o que esse governo fez. Então, a gente continua trabalhando, reescrevemos o Plano Nacional da Educação para apresentar para o governo e essa negociação segue. Então, é um trabalho que está acontecendo, né? É um trabalho árduo. E é em tempo real, né? De acordo com as necessidades, porque a gente vive hoje mais do que nunca num mundo extremamente dinâmico. As redes sociais trazem isso pra gente. Então, automaticamente, você tem que estar ali atento a uma série de coisas e nessa contextualização também, né?
porque uma coisa caminha com a Sim. outra. Então, eu acho até que é muito importante, de repente, né, você cuidar da saúde emocional das crianças, Sim. que é importante. A gente sabe que tem diferenças sociais, famílias com diferentes realidades, e que então a escola acaba chegando para abraçar um pouco, para acolher essa criança que talvez não receba em casa Tanto. todo o amparo. Mas, ao mesmo tempo, não justifica que você ensine de uma forma equivocada e que você automaticamente demonize, entre Sim. aspas, um setor. E é o que você falou, né? O seu filho falou, a professora falou. A professora, o professor ainda é uma figura de respeito, Sim. uma autoridade, mas que também acolhe, né? Então, a gente tem que eu lembro de professores que eu tive no pré-primário, eu lembro de professores na escolinha, né? Que eu encontro na rua depois de anos e chamo de tia, né? A gente tem esse carinho, esse afeto e principalmente esse respeito. Então, E o professor é convidado para fazer parte também, o professor é convidado. A gente tem Isso é alguns muito bom. professores, né? Alguns professores acadêmicos dentro da diretoria, dentro do comitê técnico, né? E esse grupo com os professores associados. É uma taxa completamente diferente, eles ajudam com serviço, com artigos, né? Não é com uma mensalidade paga em dinheiro, e quem coordena esse trabalho é o nosso diretor técnico. Então, o professor é super bem-vindo. Muito bom. Bom, não sei há quanto tempo nós estamos no papo, é claro que é super extenso, porque a gente caminha falando de coisas que a gente gosta, de coisas importantes e claro que somam, que agregam. Você tem alguma observação para a gente já caminhar aqui para o final? Não, eu agradeço mais uma vez o convite. Fica o convite para você, telespectador, participar do movimento da associação, entre nas nossas redes e vamos pôr a educação no radar de todo mundo, né? O estudante brasileiro merece conhecer o país que ele tem. Merece. A verdade sobre o país. É isso aí. E assim, já tem muita coisa acontecendo e muita gente falando sem conhecimento. Então, nós que somos do agro, vamos tentar fortalecer, né, esse trabalho, porque às vezes a gente não ganha, mas nossos filhos ganham, nossos netos ganham, a futura geração ganha e naturalmente o meio ambiente ganha. Então, sem dúvida. Isso é muito importante, né? Sem dúvida. Carolina, obrigada. Super obrigada, viu? Pelo papo, por conversar com a gente, explicar um pouquinho aí. Tá convidada para quando estiver no Mato Grosso novamente. Obrigada. Né? Aliás, eu falei que eu ia te apresentar. Por favor, antes da gente encerrar, você é de família do agro. Sim, somos produtores rurais há bastante tempo, aqui no Nortão, inclusive, em Nova Santa Helena. Olha aí. Começamos com a pecuária, hoje estamos na soja, né, na agricultura, e no interior do estado de São Paulo, de café. Somos produtores de café. E eu pautei a minha carreira toda na carne também, que era uma paixão, né? Eu era apaixonada por vaca de cria. Queria fazer alguma coisa, mas na época eu morava em São Paulo, acabei fazendo comunicação, mas fui trilhando Então você é da caminho. comunicação Eu também. sou da comunicação também. Muito bom, muito bom. E hoje você fica onde? Hoje eu fico no interior de São Paulo, eu moro na fazenda, em Espírito Santo Pinhal. Região linda. Região bonita mesmo. Agora tá cheio de novas coisas, né? Além do café, vinho, azeite, enfim. Mas ando, né? Eu tenho uma consultoria, presto serviço para Produzindo Certo, que é em Goiânia, tenho um projeto no Pará. Que bacana. Vamos andando por esse Brasil, né? Cumprindo a missão. É isso aí. Eu falo que a gente adquire conhecimento. A pergunta é, como você pretende usar esse conhecimento? Porque às vezes você guarda para você. Põe na gaveta, não vai servir de nada, né? Não, e depois não vai ter um chip que vai transferir esse conhecimento. Então vamos compartilhar, que é a melhor coisa que a gente faz. Exatamente. Né? Então, muito bom. Carolina, obrigada mais uma vez. Obrigada a vocês pelo convite. Vamos dar uma volta na feira? Vamos ver o que tem por aí. Vamos ver o que está acontecendo, porque está assim de coisa boa. E, naturalmente, com muitos estandes, com muitos parceiros também, patrocinadores do agro. Rondonópolis, naturalmente, tem uma força e uma expressão muito grande nesse sentido, né? Somos celeiros aí de grandes trabalhos, empresas de maquinário, na parte de lavoura, na parte de pecuária. Vai dar uma volta, tá? Eu vou. E se você está assistindo e está aqui perto, vem também. É isso aí. Bom, um beijo para você que nos acompanhou. Fica ligadinho, tá? Os nossos conteúdos estão disponibilizados nas plataformas do YouTube, do Spotify. Você pode acompanhar a gente e, claro, trazer a sua sugestão sobre o que você gostaria de conversar e de ver a gente falar por aqui. Não pode aplicar. É isso. Valeu, a gente se vê.